Lula, ele está no exterior, ele está fazendo um giro internacional, agora está na Alemanha, né? Passou pela Arábia Saudita, passou pelo Catar, teve em Dubai. Em Dubai teve a COP, né? A Conferência sobre o Clima, Mudança Climática. E é o seguinte, dá para dizer o que quiser dessa viagem do presidente Lula. Menos que ela foi neutra. Ela não foi neutra. E eu digo neutra porque numa única viagem o presidente brasileiro se manifestou, além de mudanças climáticas, claro, que era o tema do principal evento, sobre 3 assuntos dos mais comentados do momento na política internacional. Ele se manifestou sobre o referendo da Venezuela, sobre a anexação de um pedaço gigante, 2/3 do território da Guiana. Ele se manifestou sobre a guerra na Ucrânia. Ele se manifestou sobre a guerra Israel-Hamas. Não tem uma regra, não existe uma regra sobre como os presidentes devem se manifestar a respeito de assuntos internacionais. Não tem um protocolo presidencial, né? Um documento que o presidente recebe quando toma posse. Está aqui, ó, a ONU. A ONU definiu que você só pode falar isso sobre esses assuntos, não tem nada disso. Mas, de uma forma geral, os presidentes que são mais cuidadosos, mais cautelosos, eles buscam falar o mínimo possível sobre aquilo que não tem relação direta com o país que eles presidem. E sempre muito para preservar os interesses nacionais. E guardam as energias para se manifestar quando um interesse próprio, o interesse do país, está em jogo. Aí sim, aí se posiciona, né? E o que recomenda, então, a prudência diplomática, né? Que quando você é perguntado sobre o assunto, né? Bom, você foi perguntado sobre o assunto, é o caso do presidente Lula. Bom, não ia falar, mas me perguntaram. Em geral, de novo, inspirado em presidentes cuidadosos, você se sai por tratados internacionais que o teu país assinou, você se sai por uma orientação geral da ONU, você se vale de valores consagrados, democracia, liberdade, soberania nacional, e evita, assim, tomar uma posição que pode lhe criar problemas. Então, caso da Venezuela. O ditador Nicolás Maduro fez ontem um referendo, 90 e tantos por cento, 96% de aprovação, 94%, sei lá, um monte, para perguntar para o povo venezuelano o seguinte: você acha que a gente deve anexar ou não um território que hoje é da Guiana? 2/3 da Guiana. Lugar onde está rico de petróleo, rico em água. E aí, o presidente foi perguntado sobre isso numa entrevista coletiva que ele deu em Dubai, antes de embarcar para a Alemanha, onde ele está. Aí ele disse o seguinte, que Maduro e o presidente Ali da Guiana deveriam ter bom senso. Na verdade, ele falou que Venezuela e Guiana deveriam ter bom senso. Os dois países deveriam ter bom senso, ele disse. Ele pediu bom senso aos dois. Mas vem cá, quem está fazendo o referendo é a Venezuela, é o ditador Maduro, não é o Irfan Ali da Guiana, é o Maduro. Então, quem é que tem que ter bom senso? O agressor ou tanto o agressor quanto o agredido? O ameaçador ou tanto aquele que ameaça quanto o que é ameaçado ou que se sente ameaçado por um referendo desse? Pois o presidente igualou, ele disse, pedindo bom senso aos dois. Que bom senso você pode pedir para quem está tendo o seu território em discussão? A loucura é do Maduro. Ele é que tem que ter o bom senso cobrado. Ele é que tem que ser cobrado. Ele é que tem que ter a orelha puxada. Mas o presidente Lula preferiu distribuir a responsabilidade para os dois. O presidente deu uma entrevista, essa foi uma coletiva, como eu disse, em Dubai,
a caminho da Alemanha. Mas ele deu também uma longa entrevista para a TV Al Jazeera, entrevista daquelas em que o entrevistador e o entrevistado ficam sentados frente a frente com uma poltrona, entrevista longa de vários temas e tal. E nessa longa entrevista, só fazendo um parênteses, em setembro, Lula tinha sido perguntado sobre a guerra da Ucrânia e perguntado, escuta, e se o Putin vier ao Brasil para o encontro do ano que vem do G20? Aí o presidente Lula já tinha dito, olha, ele não vai ser preso. Perguntaram sobre a prisão do Putin. Por quê? Porque tem um mandado de prisão internacional contra o Putin, que foi definido por um tribunal, Tribunal Penal Internacional, que foi criado por um tratado internacional do qual o Brasil é signatário. Quer dizer, o Brasil assinou um tratado, porque quis. Esse tratado prevê que o Tribunal Penal Internacional pode definir, pode dar uma ordem de prisão, um mandado de prisão para pessoas que estão fazendo coisas inadequadas, crime de guerra, no caso, crime de guerra. Os Estados Unidos não assinam esse tratado, o presidente Lula falou já em revisar esse tratado, a assinatura do Brasil, porque se os Estados Unidos não estão, por que a gente teria que estar? Ok, vale a discussão, mas ele disse que ele já tinha dito em setembro, que se o Putin viesse ao Brasil, ele não seria preso. Poxa vida, mas o Brasil tem um documento assinado que chancela as decisões do Tribunal Penal Internacional e falou em prisão do Putin. Claro que a Polícia Federal não vai prender o Putin, imagina a confusão, mas simplesmente mandou um alerta para ele nem vir. Aliás, Putin não está indo para vários eventos internacionais justamente porque tem essa ordem de prisão. Imagina a confusão que isso representa. Aí ele foi entrevistado pela Al Jazeera, pelo repórter da Al Jazeera, perguntou para ele e ele falou, olha, se vier ao Brasil, eu vou dar garantia de que ele vai ser respeitado, que ele não vai ser molestado, é o mínimo que eu posso fazer. Essa declaração não passou em branco, porque, puxa vida, tem um tratado. O Brasil assinou o tratado porque quis. É um tratado assinado pelo Brasil, não interessa se por este governo ou por governo anterior, mas é um tratado. Aí tem uma ordem de prisão dada pelo tribunal, definido pelo tratado, e ele diz que vai segurar, vai proteger o Putin, ele não vai ser molestado. Ele deveria dizer ele poderia até dizer que ele recomenda ao Putin, quer dizer, ele não vai se envolver nas discussões da decisão do tratado, vai discutir a presença do Brasil no tratado, mas que ele recomenda ao Putin que tome todas as cautelas necessárias para evitar um constrangimento. Ok, mas não, ele diz que vai garantir. Segundo ponto, então. Ele falou da Venezuela, falou do Putin. E deu uma frase pró-Putin, favorável ao Putin, né? Sobre a guerra de Israel e o Hamas, é o tema mais delicado do momento. Mais delicado do momento. Porque o Hamas faz um ataque terrorista matando 1.000 e tantas pessoas inocentes, invade o território israelense e faz uma devastação, uma chacina, um negócio horroroso. E depois, agora, usa como argumento que Israel está atacando civis, crianças, mulheres, que estão morrendo mulheres e crianças, e estão morrendo mulheres e crianças, criando para o governo de Israel um problema. E é um problema, porque o grupo terrorista, ele é terrorista do começo ao fim. Então ele faz o ataque covarde e depois, de forma covarde, esconde suas bases em hospitais, em escolas e obriga, em caso de ataque, Israel a administrar a imagem internacional de ter atacado e matado criança e mulher. E matou um monte. O mundo olha para isso e diz, mas não é possível que uma criança tenha que morrer. Não é possível que uma mulher tenha que morrer. Não tem nada a ver com isso. Pessoas inocentes estão morrendo. Verdade, pessoas inocentes estão morrendo. Os palestinos não têm nada a ver com Hamas. Bom, os jovens que estavam numa rave e todos os que morreram em Israel não tem nada a ver com as decisões do governo de Israel, com a forma como administram a criação do Estado palestino ou não administram. Isso é uma outra questão. A pessoa estava na rave lá dançando e é morta a tiros por um terrorista que se sente absolutamente à vontade para fazer o que fez. Não tem problema nenhum, não tem compromisso nenhum.
Veja como é uma questão delicada. Não dá para dizer que Israel não tem um desafio, tem um mega desafio. O Hamas é que está nem aí, está nem aí. Usa de forma covarde as vítimas, os inocentes de Israel, depois usa de forma covarde os inocentes da Palestina. Esse é o grupo terrorista. Então, numa guerra entre Israel e o Hamas, que é o tema delicado, olha, menos é mais. Menos é mais. Não falar é a melhor coisa. Aí o Lula diz o seguinte: primeiro bate no Trump, no Biden. Eu não consigo compreender como um homem da importância do presidente Biden, presidente do país mais importante do planeta, não tenha tido a sensibilidade de dar um grito para parar aquela guerra. Ele tem muita influência sobre Israel, tem muita influência econômica, financeira, militar, política. Então poderia ter parado aquilo. Olha a gravidade da afirmação. Biden poderia ter parado a guerra primeiro. Depois, ele não teve a sensibilidade de dar um grito. Então ele faz uma crítica ao presidente, à pessoa física do presidente, à forma como o presidente americano decide. Sendo que o presidente, se realmente for o candidato à reeleição, vai ser o candidato que vai enfrentar o Donald Trump, que obviamente não é simpatizante do Lula, não é simpatizante da esquerda, não gosta do PT, é um isolacionista. E, no entanto, ele critica o Biden. Veja, seria muito esquisito imaginar que depois do ataque terrorista do Hamas, Israel fosse buscar instruções americanas antes de decidir o que fazer. Ora, o que eu devo fazer? Qual é o seu conselho? E seria mais esquisito ainda os Estados Unidos falando: olha, calma, você foi atacado, mas tudo bem, vamos sentar para negociar com o grupo terrorista. Bom, mas ele, além de criticar o Biden, ele fez críticas ao primeiro-ministro Netanyahu. E disse: efetivamente, como governante, é uma pessoa muito extremista, de extrema direita, com pouca sensibilidade humana, com pouca sensibilidade para os problemas do humanismo do povo palestino. Ele precisa aprender a respeitar que o povo palestino merece ser tratado com o mesmo respeito que o povo judeu, que o povo palestino tem o direito de ter sua terra demarcada e por aí vai. Declarações como essa, e não há dúvida nenhuma de que o povo palestino merece ser tratado com respeito, não há dúvida nenhuma de que o povo palestino merece a criação de um Estado palestino, não há dúvida sobre isso. Mas também não há dúvida nenhuma de que criticar o Netanyahu neste momento, acusando de ser insensível, é de se perguntar que sensibilidade o governo israelense tem que ter. Se a sensibilidade e a empatia com o povo palestino e a sensibilidade e a empatia com o povo judeu, que foi atacado. Então, dane-se os mortos de Israel. Veja, é uma declaração, ou são declarações fora de tom. Declarações que não externam uma posição pessoal. O presidente nunca dá uma declaração pessoal. Toda declaração de presidente é uma posição de governo. Claro que pode ser a posição do governante, mas se confunde e coloca o governo ao lado de ações internacionais que não interessam para o Brasil. Não interessa para o Brasil tratar a Venezuela e a Guiana de forma igual. Não interessa para o Brasil tratar a Rússia e a Ucrânia de forma igual. Não interessa para o Brasil tratar Israel de forma igual com o Hamas. Isso tudo vai criando anticorpo para quando a gente for defender os nossos interesses diretos. As pessoas vão olhando e vão criando resistência. Então, é um desafio. Volto a dizer que as declarações são fora de tom e que essa viagem não passou em branco. Não foi uma viagem neutra. Vamos ver qual é o efeito dessas declarações que a gente vai colher ao longo do tempo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.